Olá, que bom poder te encontrar e por meio deste vídeo, dessa celebração, levar até você aqui da Paróquia de Califórnia uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E para este domingo, 6º domingo da Páscoa, Dia das Mães, especial Dia das Mães, acolho você com as palavras de nosso Senhor Jesus em João, no capítulo 14, versículo 23. E Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Querido irmão, querida irmã, você sabe que a sua vida mostra se você ama ou não a Cristo Jesus, se você guarda ou não a sua palavra. E são suas palavras, suas atitudes que testemunham a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E te convido neste momento a refletir sobre isso, como nós temos testemunhado a nossa fé em Jesus por meio de nossas palavras e ações. E por isso nos colocamos aqui na presença de nosso Trino Deus e celebramos, em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E proclamamos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. E convido a acompanharmos um hino. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Querido irmão, querida irmã, Deus, Ele está conosco. Deus é bondoso e misericordioso. E por isso, em sua presença, vamos abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai, com humildade chegamos diante de Ti e confessamos os nossos pecados. Somos como filhos e filhas desobedientes, que não seguem a Tua vontade, mas a nossa própria vontade. E seguindo nossos próprios caminhos, ó Deus, caímos em tentações, caímos em pecado. E pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões, especialmente quando deixamos de amar e ajudar a nossos irmãos e irmãs. Confessamos, Senhor, que somos fracos na fé, somos egoístas e temos dificuldade em amar e perdoar. Por isso pedimos, ó Deus, a Tua ajuda. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver com mais alegria e a Te servir com mais dedicação. E em nome de Cristo nós Te rogamos e pedimos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é bondoso e misericordioso. Ele ouve a nossa confissão e assim, através de Cristo Jesus, revela todo o seu amor e cuidado. E Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E com esta palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, lembro a você que confessa os seus pecados e deles se arrepende, que a graça de Deus se manifesta em você e que assim possamos crer no perdão de nossos pecados, que anuncio em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E assim, lembrando que essa graça do perdão vem a nós,
assim como Deus nos perdoa, que possamos perdoar uns aos outros e viver a cada dia a paz que Cristo nos dá. Mas sabemos que nem sempre as pessoas vivem essa paz. E o pecado que existe em nosso mundo é muito poderoso. E apesar de Deus nos alertar sobre os erros, sobre os pecados e nos convidar para uma vida diferente, muitas vezes essas consequências de nossos erros, essas consequências de nossos pecados permanecem por muito tempo, trazendo sofrimento para muitas pessoas. E esse perdão de Deus que se faz presente entre nós, lembra que os frutos de nossos pecados produzem esses sofrimentos que muitas vezes ainda são visíveis e que necessitam de nosso clamor, necessitam de nosso pedido a Deus para que tudo isso se resolva. E diante de tanto mal, tanto ódio que nós temos em nosso mundo, entre as pessoas, diante de tantos preconceitos, tantas indiferenças, clamamos a Deus por essa sua misericórdia, cantando Kyrie eleison pelas dores deste mundo. E nosso Deus, que ouve o nosso clamor, Ele mostra que é um Deus presente em nossa vida, que quer nos ajudar a resolver todas essas situações de sofrimento, nos ensinando a amar uns aos outros como Cristo nos amou. E agradecidos por essa ação de Deus, que nos ama, que nos perdoa, que nos move a viver a sua graça, vamos louvar o nome de Deus, cantando glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, E convido para orarmos. Querido Deus e bondoso Pai, Tu vieste a nós por meio de Teu Filho Jesus Cristo, que nos revelou o Teu grande amor por nós, pessoas pecadoras, e nos chamou para vivermos unidos a Ele, para produzirmos bons frutos. Somos gratos a Deus por nos chamar através do batismo, para seguir o que Teu Filho Jesus nos ensinou. E pedimos ao Senhor
que possamos fazer do amor de Cristo uma prática diária em nossas vidas e assim nos dedicar em fazer o bem para todas as pessoas ao nosso lado. E que através da Tua Igreja, ó Deus, que possamos testemunhar e viver a Tua Palavra. E isso pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. E convido para ouvirmos o Salmo para este final de semana, que nós encontramos no Salmo 98. E assim nos diz o salmista: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. E vamos acolher este salmo acompanhando um hino. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. E nos preparando para ouvir o Evangelho, vamos aclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
E vamos ouvir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus em João, no capítulo 15, os versículos 9 a 17. E assim Jesus nos diz: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, porque o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes aqui conosco. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho que nós acabamos de ouvir traz um mandamento muito especial de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: amem uns aos outros assim como eu os amei. E por graça e amor, Jesus, ele nos lembra que nós fomos escolhidos por Ele para testemunhar, para viver tudo aquilo que Ele nos ensinou. E seguindo a imagem que Jesus usa nesse capítulo 15 do Evangelho de João, onde Ele compara a nossa vida de fé com um ramo que está unido com a planta e por isso tem vida, tem sustento e tem condição para produzir bons frutos, Jesus, Ele pede que em nossa vida possamos também, em nossa caminhada de fé, produzir bons frutos por estarmos ligados a Ele e que esses frutos eles não se percam, mas sim possam ser sinal da presença de Jesus Cristo em nosso mundo. Mas com isso, com esse ensinamento de Jesus, pode vir para nós uma pergunta: como viver isso na prática? Como viver esses bons frutos? Amar uns aos outros com o mesmo amor que Cristo amou não é fácil. Falar de amor é muito simples,
mas viver o amor verdadeiro na prática é muito difícil. Produzir bons frutos também não é uma tarefa fácil, pois muitas vezes, para fazer o bem, para amar as pessoas, nós temos que engolir o nosso orgulho, a nossa vaidade, mudar o nosso jeito de pensar e mudar o nosso jeito de agir. E também não é fácil nós colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas olhando para o texto indicado para a pregação de hoje, convido a refletir sobre a nossa vida de fé. E mesmo sabendo que é difícil viver a verdadeira fé, que nós possamos pelo menos tentar fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada ao nosso Deus. E convido então a ouvirmos o texto para a pregação, que nós encontramos em Atos, no capítulo 10, os versículos 44 a 48. Atos, capítulo 10, os versículos 44 a 48. E lá está escrito: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Esse texto que nós acabamos de ouvir, ele traz uma mensagem bem simples. Pessoas que não eram da tradição judaica, pessoas que não conheciam antes, sobre as regras, as leis do Antigo Testamento, as tradições do Antigo Testamento, e que também não conheciam sobre Jesus Cristo. Essas pessoas se tornaram cristãs, receberam o Espírito Santo na presença de Pedro, que ali pregava o Evangelho, e na presença de outros cristãos que tinham, na sua história, na sua caminhada anterior, essa tradição judaica. O apóstolo Pedro, ele estava aqui falando na casa de Cornélio. Cornélio era um comandante de exército romano, mas que ajudava aos pobres e que conhecia um pouco sobre o Deus do povo judeu. E quando Cornélio teve um sonho, pediu para chamar Pedro, para que ali na sua casa pudesse explicar sobre esse sonho, pudesse falar sobre o Evangelho. E ali Pedro prega o Evangelho diante de muitas pessoas que não tinham a tradição judaica, que não tinham as tradições do Antigo Testamento, e que pelas leis dos judeus, pelas leis do Antigo Testamento, eram considerados quase que inimigos, eram considerados pessoas impuras diante de Deus. E na presença de alguns judeus que então vieram com Pedro, eles veem essas pessoas receber o Espírito Santo. E ali Pedro confia que não há diferença. Não há diferença por causa de ter ou não a tradição do Antigo Testamento. Porque Jesus mandou batizar todas as nações, todos os povos. E assim, superando uma diferença cultural, uma diferença religiosa, essas pessoas, elas são batizadas, passando a fazer parte de um mesmo grupo de cristãos e cristãs, a fazer parte então de um mesmo povo de irmãos e irmãs. E veja que nesse texto nós temos bem claro o exemplo do amor que Jesus ensina a viver. E por que estou dizendo isso? Porque aqueles não-judeus, que eram diferentes dos judeus, se tornaram cristãos e foram acolhidos, foram incluídos na comunidade cristã. O que era diferente se tornou um só. Quando lembramos da relação dos judeus, por exemplo, com os samaritanos, dos judeus com os romanos, havia muito ódio por trás disso. E ali na pregação de Pedro se percebe algo que também o próprio apóstolo Paulo experimentou em sua vida. O apóstolo Paulo, ele carregava um
pouco da tradição judaica, mas também muito da tradição romana. E Paulo é aquele que também ensinava nesse sentido de que, apesar de sermos muitas pessoas e pessoas diferentes, em Cristo Jesus nós somos um só corpo, o mesmo povo de irmãos e irmãs. E crer nisso é aprender a amar como Cristo amou aqueles que eram diferentes e excluídos em seu tempo. E aqui podemos citar aqueles que eram considerados pecadores e impuros, pois Jesus sentava e conversava com essas pessoas. Aqueles que tinham diferentes culturas, por exemplo, quando Jesus ele conversava com oficiais romanos, quando ele conversava com a mulher samaritana. Lembrar, por exemplo, dos momentos em que Jesus esteve com pessoas doentes, pessoas endemoniadas, que eram considerados impuros, mas também com crianças, com mulheres, que eram pessoas excluídas, na sociedade. Muitas pessoas excluídas foram acolhidas e amadas por Jesus. Mas para viver o amor de Jesus, a gente sabe que nós temos muita dificuldade. E por isso precisamos mudar muito a nossa forma de viver. E por que falo isso? Porque o mundo, ele não nos ensina a amar. O que o mundo nos ensina é a odiar. E especialmente odiar aqueles que são diferentes de nós. E em muitos setores da sociedade, nós percebemos esse ódio que aparece, criando um falso conceito de que uns são importantes e outros não. E baseado em que surgem essas diferenças? Às vezes por causa da cor da pele. E aí entra, por exemplo, o racismo. Às vezes por causa de questão de orientação sexual. Aí surge, por exemplo, a homofobia, o machismo ou o feminismo. Também pela cultura que a pessoa carrega ou da região onde a pessoa nasceu. Aí é então a questão da xenofobia. E muitos outros preconceitos que existem por causa de religião, por causa da nossa forma física e até também por causa da nossa condição social. Também hoje, diante da polarização política que existe em nosso país, o ódio é fortemente expressado sobre quem tem uma opinião política diferente da nossa. E esse ódio, ele nos leva ao preconceito, que é a ideia de que a outra pessoa que é diferente de nós, ela é inferior. E esse preconceito, ele nos leva à discriminação, nos leva a atitudes em que nós prejudicamos aqueles que nós julgamos ser inferiores a nós. E se você olha para a nossa sociedade, e até mesmo para a nossa comunidade, até mesmo para a sua família, às vezes você consegue perceber que esse preconceito e discriminação ele está ali presente de alguma forma. E existem muitos tipos de discriminação, porque numa sociedade tão plural como a nossa, de pessoas tão diferentes, que existem em nosso país, a discriminação ela acaba se tornando presente em nosso dia a dia. E pergunto, atitudes assim de discriminação, elas fazem parte da vida da verdadeira pessoa cristã? Faz parte daquele convite, daquele mandamento de Jesus de amar uns aos outros como Ele nos amou? E aí podemos dizer que não, que a pessoa cristã não cabe a nós discriminar. Mas lidar com o diferente é sempre um desafio. E olhando por trás do texto que nós acabamos de ouvir, ali a gente pode questionar coisas bem interessantes. Cristãos que eram de tradição judaica estavam vendo ali pessoas que eram de outra tradição, que nunca conheciam, que não conheciam essa tradição judaica, receber o mesmo Espírito Santo que elas receberam. E aí pergunto, como é que será que aqueles cristãos de Jope, que estavam junto com Pedro, se sentiram naquele momento? Sabendo que na vida cultural e religiosa deles, eles odiavam essas pessoas que eram diferentes. Como é que o próprio Pedro se sentiu? Vendo aqueles que eram de diferente religião e cultura, estavam ali recebendo o Evangelho, crendo no Evangelho, recebendo o Espírito Santo e sendo batizados. E aí podemos ir por duas atitudes. Uma é discriminar e excluir, porque só esses judeus que se tornaram cristãos eram importantes, ou viver a questão missionária que Jesus ensina quando fala para batizar todas as pessoas, de acolher aqueles que são diferentes
num só corpo que é Cristo Jesus. E assim, Pedro, ele mostra que se sentiram na oportunidade de praticar o amor de Jesus, acolhendo aqueles que Deus chama para fazer parte do seu povo. Eles poderiam se sentir mal, poderiam se sentir na liberdade de negar esse batismo, mas não, se sentiram na oportunidade de anunciar e levar esse evangelho a pessoas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes tradições, que tinham diferentes modos de vida. E assim nos mostram que podem amar ao próximo amando sem barreiras, ou fronteiras de etnia, de cor de pele, de cultura e tantas outras imposições que a sociedade nos impõe. E nós hoje somos comunidade cristã com muita diversidade de pessoas. E é claro que se nós formos uma comunidade que se estreita, numa questão cultural, local, como é o caso de algumas de nossas comunidades, fechadas na cultura pomerana ou na cultura alemã, por exemplo, vai ter dificuldade de acolher alguém que é de uma cultura, de uma tradição diferente. Mas não é assim que deveria ser. A cultura é uma coisa, a fé, a religião é outra coisa. Viver a fé em Jesus, ela acolhe todas as culturas, todos os povos, todas as pessoas, não só um povo especial. E o desafio que recebemos hoje, então, é de amar como Jesus nos amou e amar também aqueles que são diferentes de nós. E como isso pode se refletir na nossa comunidade? E aí, em primeiro lugar, evitando ser uma comunidade que carrega preconceitos ou discriminação. E em seguida, testemunhando que amar é incluir todas as pessoas na vida em comunidade. Amar é oferecer a palavra de Deus, amar é perdoar, amar é acolher, amar é orientar e guiar, amar é ajudar e servir. E veja, é desse amor que estamos sentindo falta em nosso mundo. Se olharmos para a nossa realidade de vida, de mundo, percebemos que existe muita violência, desigualdade, miséria, pessoas sem uma vida digna. E muitas vezes enxergamos pessoas que só pensam em si mesmas e enxergamos pessoas que apenas buscam poder, riqueza, buscam as suas necessidades acima da necessidade dos outros. Enxergamos também a natureza que sofre pela falta de cuidado. Enxergamos pessoas que sofrem por causa de várias doenças, depressão, se sentem solitárias, carentes, sem ajuda, sem cuidado. Nosso mundo sofre por falta de amor. E é por não saber amar que nós sofremos, que nós prejudicamos a vida de outras pessoas. E com o pecado acabamos então nos afastando de Deus, deixando o preconceito, a intolerância e a discriminação fazer parte de nossas atitudes. E para superar toda essa realidade, Jesus ensina que a nossa tarefa é simplesmente amar. Amar uns aos outros como Ele nos ama. E o amor de Deus que Jesus nos revela, esse amor supera todas as barreiras. E esse amor nos une a Cristo, esse amor nos une a Deus. E assim, olhando para essas palavras bíblicas, eu penso quanta coisa deveríamos mudar na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Quanta coisa deveríamos mudar em nossas relações. Para podermos chegar a essas mudanças, talvez temos que iniciar aprendendo a amar mais e melhor uns aos outros. E por isso não poderia deixar de falar nesse dia tão especial, Dia das Mães, do amor de mãe. Mãe é exemplo de amor, de sacrifício, de cuidado, de dedicação. Uma mãe ama como Deus ama, um amor sem esperar nada em troca. O amor de mãe é livre de preconceitos e discriminação. Muitas vezes a gente sabe que mesmo que o filho ou a filha faça coisas erradas, a mãe continua amando e tentando corrigir a vida do seu filho e da sua filha. E ter o amor de mãe é uma bênção de Deus. E por isso, nesse dia, agradeça a Deus pela sua mãe. Certamente foi com ela que você aprendeu muita coisa em sua vida. Também a amar como Jesus nos ama. E com o amor de mãe, conhecemos então como é esse amor de Deus. E buscamos entender o amor de Deus para viver
o amor como cristãos e cristãs. O mundo precisa de mais amor. E é por isso que Jesus nos escolheu para produzir bons frutos e para que esses frutos não se percam, mas sim deem testemunho do Evangelho. E assim, meu irmão, minha irmã, faço a você então esse convite. Ame mais as pessoas e tenha menos preconceito e discriminação. E que a sua vida seja um sinal do amor de Cristo. E que assim seja. Amém. E em resposta a esta palavra que nós ouvimos, convido a testemunharmos a nossa fé, dizendo juntos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E convido a acompanharmos um hino. E convido para a nossa oração final. Amado Deus, apesar da distância entre nós, como é bom estarmos juntos em torno da Tua Palavra, em comunhão com tantos irmãos e irmãs que também buscam a Ti. Como é bom, ó Deus, ouvir Tua Palavra que fala de Teu amor e cuidado. E assim Te agradecemos, ó Deus, por estar sempre presente em nossas vidas, por nos abençoar e nos permitir viver em família e em comunidade. Agradecemos, ó Deus, porque nos sustenta em nossa caminhada, nos ajudando a superar todos os sofrimentos e dificuldades. E pedimos, ó Deus, não nos deixe desanimar nesta caminhada da fé, mas que, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou, que possamos juntos, ó Deus, testemunhar a esperança que temos em Ti. Ajuda-nos a viver este amor ensinado por Teu Filho Jesus, e que desta forma possamos mudar nossas atitudes, nosso jeito de pensar e agir mais em favor, especialmente daqueles que sofrem,
e ajudar mais uns aos outros. Livra-nos, ó Deus, de todo preconceito e discriminação, que possamos aprender a fazer da Tua palavra instrumento de amor e paz em nosso meio. Ensina-nos a fazer da nossa vida uma vida dedicada a Ti, e que muitos frutos de amor, de paz e comunhão possam brotar através de nossas atitudes, através de nosso comportamento. E que isso aconteça, ó Deus, especialmente através da nossa ajuda, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão passando por necessidades. Pedimos por todas as pessoas que sofrem, ó Deus, e passam dificuldades em suas vidas. Quando olhamos ao nosso redor para a vida das pessoas que nós conhecemos, são muitos os sofrimentos que estão em nosso meio. Mas colocamos, ó Deus, todas essas pessoas em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção. Que o Teu amor seja o nosso conforto e o nosso ânimo, para que a esperança entre nós não se acabe, para que possamos transformar essa realidade em sofrimento, essa realidade de sofrimento, numa realidade de alegria, de amor e de paz. E tudo mais, ó Deus, que nós temos a Te pedir e também Te agradecer, incluímos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos pedindo a bênção de Deus. Convido a estender as suas mãos, pedindo esta bênção de Deus, e assim rogamos. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. E assim que a bênção de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te acompanhe. E que você possa amar uns aos outros, assim como Jesus nos ama, livre de preconceitos, de discriminação, da sua vida, fazendo brotar sempre o bem e o amor para a vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe e te acompanhe. Amém.